Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renata e você está no meu canal Porto Guarda. Essa daqui é minha filhinha Nina. Hoje, gente, eu vou gravar o vídeo aqui na cozinha, porque a luz aqui hoje está muito boa. Eu vou aproveitar esse dia, né? Embora não esteja um dia ensolarado aqui na Guarda, tá um dia claro, vamos dizer assim. E eu vou aproveitar aqui essa iluminação natural. Bom, gente, eu fiz uma enquete no meu Instagram. Para você que ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui o arroba do Instagram, Porto Guarda. Fiz uma enquete lá querendo saber o que vocês gostariam de ter como conteúdo aqui no canal do YouTube, né? Eu sei que vocês querem mesmo é ver a Guarda, só que como eu disse, como eu expliquei lá no Instagram, esses dias estão muito chuvosos, gente, então não dá nem ânimo, gente, de gravar vídeo com esse tempo, né, pra ser sincera. Então, resolvi fazer um vídeo com conteúdo diferente, né, com informações que vocês tenham interesse em saber, né. E uma das coisas que me pediram muito foi para que eu explicasse como foi o processo para obter o visto D7 para vir morar aqui em Portugal. Então, hoje o vídeo vai ser sobre isso. Então, assim, primeiramente, para quem não sabe o que é o visto D7, o visto D7 é o visto de rendas próprias. Existem vários tipos de visto para imigrar para Portugal. Tem visto de estudo, tem visto de trabalho, tem visto de empreendedor, tem vários tipos, né? E existe também o visto de rendas próprias, que é o visto D7, que inclusive também é o visto de aposentados, né? Esse visto D7, na realidade, é para pessoas que recebem alguma renda, né, independente de estar trabalhando. Né? Então, por isso que os aposentados se inserem nesse visto, porque eles já não trabalham mais, mas eles têm renda, certo? Pessoas que vivem, por exemplo, de algum tipo de investimento financeiro, né, que não precisam estar trabalhando para receber, né, também podem tentar esse visto. Pessoas que recebem renda por conta de imóveis alugados também podem tentar esse visto, né? Então, assim, quais são, vou falar aqui para vocês quais são as exigências, né, atuais para que você, se tem algum tipo de renda, né, proveniente não de trabalho, né, que tipo de exigência existe para que você possa tentar, né, esse visto D7. Bom, a renda exigida atualmente, desde a época que eu fiz esse visto, eu dei entrada no meu visto foi no final de 2019, foi em setembro de 2019 que eu dei entrada no meu visto, mas até onde sei, as regras não mudaram, né? Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que avaliar é se vocês têm a renda suficiente para comprovar, para obter esse visto. E a renda exigida é que você tenha o equivalente a um salário mínimo português por mês. Ok? Isso se você vier para Portugal sozinho. Se você vier com o cônjuge, aí você tem que demonstrar um rendimento de um salário mínimo e meio português. Atualmente, o salário mínimo português está a 665 euros, ok? Então, você tem que fazer o cálculo de um salário se vier sozinho ou um salário mínimo e meio se vier com o cônjuge. Se vier com filhos, tem que calcular mais 30% do salário mínimo para cada filho, ok? Então, você vai fazer o cálculo de acordo com a tua realidade e fazer, né, gente, a conversão para saber se você tem um rendimento em real equivalente a esse valor. Fazendo esse primeiro passo, se você verificar que sim, que você recebe uma renda, seja proveniente de pensão, aposentadoria, aluguéis de imóveis, enfim, né? Seja o que for. Se você fizer o cálculo e verificar que você tem a renda necessária, exigida, para obter o visto D7, você já completou aí o primeiro passo, então você já sabe que direito você tem, certo? Agora precisa reunir os documentos necessários e preencher as outras exigências do visto D7. Então vamos lá. Os documentos necessários vocês podem obter o checklist atualizado através do site VFS Global, tá? Porque assim, não são todos os consulados do Brasil, mas alguns consulados, como é o caso do Rio de Janeiro, que é de onde eu vim, né? Eu vim do estado do Rio de Janeiro, e o consulado do Rio de Janeiro terceirizou o serviço de obtenção de visto. Então não é mais através do consulado que você dá entrada no pedido, e sim através da VFS Global. O consulado de São Paulo também terceirizou,
de Belo Horizonte também terceirizou, né? Então tem que ver de qual estado você é, né? Entra no site da VFS Globo e vê quais são os consulados que terceirizaram o serviço em nome dessa empresa. Se o seu estado, o consulado que você deveria solicitar o seu visto, estiver terceirizado, você não vai mandar nada para o consulado, você vai fazer tudo através dessa empresa, tá? Então, primeira coisa, entra no site, vou deixar aqui, tá, o nome, entra no site da VFS Globo e verifica se o seu consulado, se a obtenção do visto deve ser pela VFS Globo. Se o seu consulado não estiver descrito no site, é porque provavelmente o consulado do seu estado ainda faz o visto mediante pedido diretamente ao consulado. E aí você deve entrar no site do consulado para saber quais são os documentos exigidos. Nesse site você vai ter a informação atualizada de quais os documentos são necessários para dar entrada no visto. Eu recomendo, gente, que vocês sempre entrem nesse site, porque na época que eu estava me organizando para fazer o meu visto, o checklist mudou umas 3 vezes. Então, de vez em quando, eles acrescentavam um documento, retiravam outro. Então, eu recomendo que vocês sempre entrem nesse site para se atualizar, porque às vezes muda uma coisinha ou outra, tá? Vou dar um exemplo. Um dos documentos exigidos, quando eu fiz o meu visto, era você ter uma carta convite ou comprovar um alojamento, né? Eu deveria ter, não poderia ser um alojamento temporário, não servia, por exemplo, reserva de hotel, Airbnb, essas coisas, né? Então, ou eu tinha que arrendar um imóvel ainda do Brasil, comprovar através de contrato que eu tinha arrendado um imóvel, né, alugado um apartamento, uma casa para eu morar aqui em Portugal, ou eu deveria ter uma carta convite de alguém que morasse aqui em Portugal e que se comprometia em me receber pelo tempo que fosse necessário, né? Então, eu providenciei a carta convite, né? Mas, depois que eu já tinha a carta convite, essa cláusula mudou, né? Checklist mudou. Então, já servia reserva de hotel, por exemplo, né? Agora eu não sei como é que tá, sinceramente, só entrando no site para verificar. Pelo que eu soube, se você entrar hoje no site, os pedidos de vistos foram suspensos até o dia 15 de abril, por conta, acredito eu, da renovação do estado de emergência, que é até o dia 15 de abril. Não sabemos como vai ficar depois do dia 15 de abril, mas eu sei que os vistos estão suspensos até dia 15 de abril. Mas, mesmo estando suspensos os pedidos, vocês podem entrar no site para obter todas as informações necessárias. Bom, vou falar aqui para vocês então agora da minha experiência, como foi para mim esse processo, né? Não vou falar aqui da atualização dos documentos necessários atualmente, de tudo isso, porque isso, como eu falei para vocês, muda muito. Então, realmente, só entrando no site da VFS Globo para se informar, se atualizar. Mas, o que acontece? Quando você dá entrada no visto D7, você vem com a sua família, uma pessoa só que vai ser o titular do visto. Que no caso é a pessoa que consegue comprovar essa renda, né, para obtenção do visto D7. No meu caso fui eu, porque eu tenho imóveis no Brasil alugados, né, então foi através dessa comprovação de renda dos imóveis que eu tenho no Brasil alugados que eu pude dar entrada nesse visto. Então eu comprovei essa renda a partir do meu imposto de renda, da minha declaração de imposto de renda, ok? E eu tive que comprovar o valor de um salário mínimo e meio, porque eu vim com o meu esposo. Nós não temos filhos, ok? Para eu reagrupar o meu marido, né? Porque no caso eu seria titular do visto, né? Só uma pessoa que recebe o visto lá preso, né? Colado no passaporte. O cônjuge não vai receber, nem as crianças. Então, o cônjuge do titular do visto e os filhos, eles serão reagrupados depois no novo processo feito diretamente no CEF em Portugal, ok? Na minha opinião, a parte mais difícil, o documento mais complicado realmente é a comprovação de residência, né? Que é através de carta convite ou através do arrendamento feito ainda do Brasil. Então essa para mim é a parte mais complicada, porque se você não conhece ninguém em Portugal, não tem outro caminho senão contratar uma assessoria de relocation, né? Para te ajudar a fazer um arrendamento, você ainda morando no Brasil. Eu, no caso, não precisei fazer esse arrendamento porque eu consegui uma pessoa que me enviasse a carta convite. Bom,
Fora isso, todos os outros documentos, como eu disse, são muito tranquilos de obter. E os documentos dos familiares, por exemplo, no caso do meu marido que veio comigo, eu precisava apresentar a minha certidão de casamento, tá? Só que esse documento, a certidão de casamento, para ser válida em Portugal, precisa ser apostilada de acordo com a Convenção de Haia, tá? E não pode ser aquela certidão de casamento normal que a gente tem na hora que a gente casa. Tem que ser certidão de casamento de inteiro teor, tá? Então, qualquer certidão que você for fazer para os seus filhos ou para o seu marido, tem que pedir no cartório a certidão de inteiro teor e tem que apostilar esse documento para que ele seja válido aqui em Portugal, tá? Porque depois, com esse documento, você vai dar entrada no reagrupamento familiar, né? Do reagrupamento familiar do seu cônjuge, dos seus filhos, no CEF, ok? Ficou claro? Então tá, Renata, né? Eu já vi que eu tenho direito a tentar esse visto porque eu tenho a renda necessária para comprovar. E como você disse, os documentos parecem ser tranquilos de conseguir, então é só obter os documentos e pronto, já posso dar entrada. Não pode dar entrada ainda, gente, porque agora é que vem a parte mais chata desse visto e mais difícil, mais trabalhosa, tá? Que essa parte é a que exige realmente o planejamento, né? Para que você reúna todas as condições de conseguir obter esse visto, que é abrir uma conta em Portugal e ter um montante nessa conta equivalente a 12 vezes um salário mínimo português. Isso se você vier sozinho. No meu caso, que eu vim com o Marco Antônio, como eu disse para vocês, eu tinha que comprovar uma renda mensal de um salário mínimo e meio. E além de comprovar essa renda, eu tinha que ter depositado num banco aqui em Portugal esse um salário mínimo e meio vezes 12, porque existe uma cláusula, isso para o caso de pessoas que não são aposentadas, tá? Para aposentados, se eu não me engano, não é necessário, mas para quem vive de rendimentos que não é de aposentadoria, que é o meu caso, né? Que o meu rendimento é um rendimento que vem de aluguéis de imóveis, né? E eu acredito que eles entendam que não é um dinheiro certo, totalmente certo, embora eu comprove pelo meu imposto de renda, quanto que eu recebo, pode ser que eu desalugue os meus imóveis, né? Como é que fica? Então, eles querem uma garantia que eu tenho meios de subsistência para o período de 1 ano, tá? Então, tem a necessidade de abrir uma conta bancária aqui em Portugal. Eu abri uma conta no Banco Milênio, através de uma procuradora, mas é possível abrir a conta ainda morando no Brasil. Existe o escritório tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados, mas tenho certeza que em São Paulo e Rio tem, né? O escritório do Banco Milênio, então você consegue abrir essa conta ainda morando no Brasil. O banco faz um NIF provisório para você e você abre essa conta, tá? Para que possa ir transferindo esse dinheiro, né? Então, gente, não é muito simples porque nem todo mundo tem um montante desse na conta, né? Eu, por exemplo, não tinha. Então, aí que vem todo o planejamento. O meu planejamento, meu e de Marco, durou aproximadamente 1 ano. E o que a gente precisou fazer, né, para obter esse valor para depositar na conta aqui em Portugal? A gente vendeu tudo que a gente tinha, gente. Tudo que a gente tinha, assim que eu digo, a gente vendeu o nosso carro, a gente vendeu todos os móveis da nossa casa, todos os utensílios domésticos. A gente economizou ao extremo, nós fomos morar na casa da minha mãe. Então a gente tinha, assim, uma vida super confortável, morava numa casa só nossa, tínhamos tudo. E de repente, a gente se viu morando no quartinho da casa da mamãe. Eu, Marco, Nina e 2 gatas. Que infelizmente a gente não pôde trazer para Portugal, né? A gente explica essa coisa aí de como foi, né? Esse planejamento, eu explico isso no primeiro vídeo aqui do canal. Se você não viu, assiste lá o primeiro vídeo que eu conto como é que foi aí essa aventura. Mas foi isso, né? A gente precisou se reorganizar, se reinventar, para poder conseguir obter o valor necessário para dar entrada nesse visto, tá? Então, em último caso, até para completar a renda, eu ainda fiz um empréstimo no banco, no Brasil mesmo, né? Eu tinha uma conta no banco, tinha uma linha de crédito, fiz um empréstimo para complementar o valor que eu precisava, porque eu queria imigrar logo. Mas isso é uma coisa que eu não recomendo, né? Porque senão você já vem para Portugal com uma dívida no Brasil, isso não é legal. Isso me atrapalhou um pouco nesse primeiro ano. Mas se você tiver com mais tempo de se organizar financeiramente, eu recomendo que você tente não fazer dívidas, tente realmente juntar esse dinheiro para colocar no banco aqui, tá?
e conseguindo o montante exigido, abrindo a conta aqui, tendo esse dinheiro no banco e estando com os documentos lá do checklist atualizado, todo separado, aí sim, agora você reúne todas as condições para dar entrada no seu visto na VFS Global. E foi exatamente isso que nós fizemos, né? Então a parte mais difícil, sem dúvida, foi juntar esse dinheiro, mas finalmente a gente conseguiu. Quando chegou em setembro, a gente já tinha o dinheiro necessário na conta aqui em Portugal, já tinha todos os documentos e enfim, foi só fazer o agendamento. O agendamento a gente marcou pela internet. Não sei como tá sendo isso agora, tá, gente? Por conta da pandemia. Já ouvi dizer que agora não precisa mais ir presencialmente na entrevista. Tá sendo tudo online, né? Você só envia os documentos, eles avaliam e depois eles dão uma resposta. Não sei exatamente, tá? Isso realmente vocês têm que se informar pelo site, tem um e-mail lá, tem telefone, então vocês podem se informar, ok? Mas na minha época, não. Na minha época, a gente fazia o agendamento da entrevista presencial, né? E eu fiz o agendamento lá no Rio de Janeiro, no escritório da VFS Global. Levei toda a documentação, inclusive a documentação comprovativa que eu tinha já a conta aberta com o montante aqui em Portugal, tá? Eu obtive isso através de e-mail. Eu solicitei ao gerente do banco aqui, né, do Banco Milênio, um extrato por e-mail comprovando o montante que eu tinha depositado. Então eu imprimi esse documento e levei junto com todos os outros documentos. E foi só isso. Fui na entrevista, entreguei os documentos, preenchi o formulário. Algumas coisas, o formulário, inclusive, você consegue baixar no próprio site da VFS Global, mas algumas partes do formulário eu deixei em branco porque eu não entendi. O rapaz lá da VFS Global, na hora que me explicou, eu terminei de preencher. E ali, pronto, dei entrada, peguei o número de protocolo e aguardei em casa. O passaporte fica com eles, né? Então, você fica esperando o resultado, porque vai chegar o seu passaporte na sua casa com visto, se tiver sido aprovado ou não. Vai vir, acredito eu, com uma cartinha dizendo por que não foi aprovado. Mas aí eu não sei também exatamente como seria essa negativação, né? Porque, graças a Deus, a minha deu tudo certo e o meu visto chegou colado no meu passaporte. Eu recebi por Sedex em casa, tá? Inclusive, na hora que você faz o pagamento, porque isso tem um preço, inclusive as taxas de todos os valores pagos tem no site, tá? Então, pro visto tem um valor, as taxas consulares tem outro valor e o Sedex também você já deixa pago, porque o envio do seu passaporte para tua casa é você que paga, ok? Além da entrevista também eu fiz a foto lá no local. Poderia ter levado a foto, me arrependi de não ter levado, porque na hora me custou R$20 a foto 3x4 que eu tirei lá e eu nem tava muito arrumada, sabe? Então eu recomendo que vocês levem a foto 3x4 já, gente, porque vocês vão, com certeza vocês vão conseguir fazer mais barato em outro lugar e, enfim, vocês podem se preparar melhor, né? E é isso. E aí chega em casa, né, o seu passaporte. Então, o tempo, na hora, eles me falaram que a média do tempo era de 60 dias, só que o meu levou quase 90 dias, né? Teve um atraso na época, porque eu dei entrada na época que os estudantes começam as aulas aqui em Portugal. Então, quando vai se aproximando setembro, né, que é quando começam as aulas aqui em Portugal, eles têm que acelerar o visto de estudo, de quem deu entrada no visto de estudo. Então, os estudantes passam todos na nossa frente. Foi isso que me foi explicado depois, né, que o meu visto estava demorando mais do que o normal, porque eu acabei tendo que dar espaço para as pessoas que precisavam fazer logo, porque as aulas começam em setembro. Então, enrolou um pouco. É uma data que eu não recomendo dar entrada no visto. Se possível, dar entrada no visto até junho, julho no máximo, porque senão você vai ficar morrendo de ansiedade, né? Porque eu ficava contando os dias. Depois que completou 60 dias, então eu falei, ai meu Deus, esqueceram de mim, não vão me avaliar. Eu ficava mandando e-mail e eu não tinha resposta. Gente, ficar esperando o resultado desse visto foi uma das coisas assim, mais angustiantes da minha vida, porque gera muita ansiedade, a gente fica assim, sem saber se vai ser aceito ou não, e deu todo aquele trabalho, tudo que você vendeu, eu ficava pensando, gente, eu já não tenho nem mais casa pra morar, imagina se for negado meu visto, o que vai acontecer? Eu vou ter que começar a vida do zero, só que aqui mesmo, né? A ideia é começar do zero em Portugal, mas se der errado, vou ter que começar do zero aqui mesmo.
Então, assim, dá uma angústia, viu? É bem complicado, mas apesar de ter demorado mais do que o normal, no meu caso, acabou dando tudo certo. Então, assim, eu esperava vir passar o Natal e Ano Novo aqui em Portugal, mas não deu tempo, é claro. Então, eu só vim no final de janeiro de 2020. Uma outra coisa muito importante, gente, não comprem passagem sem ter o passaporte enviado de volta. Porque pode acontecer isso. Eles dão um prazo de 60 dias, mas pode levar o dobro. E aí, se você compra a tua passagem, o que você vai fazer? Depois, se você tiver que trocar a data da sua passagem, você vai perder ainda mais dinheiro, né? Então, o recomendado é que você realmente aguarde o resultado, aguarde vir o visto, para quando chegar o seu passaporte com visto, aí sim você reserva a sua passagem. E aí isso é uma coisa que muita gente me pergunta, Renata, você acha válido, você acha necessário contratar uma assessoria para fazer o visto, para fazer a solicitação do visto? Eu acho que não, tá, gente? No caso do visto D7, em especial, é um visto muito simples, como eu disse. A parte mais difícil é você juntar dinheiro, abrir a conta no banco aqui e depositar. Mas, como eu disse, isso dá para ser feito, inclusive, a partir do Brasil ainda, né? Que existem os escritórios do banco e você pode abrir a conta ainda do Brasil. Então, eu não vejo necessidade. O site é muito bem explicado. Eu não tive assessoria para fazer o visto, tá? Eu acho assim que a assessoria só no caso realmente de uma partezinha do visto. Você não precisa de assessoria para fazer o visto, né? Você vai seguindo passo a passo e vai se organizando, vai juntando os documentos sozinho, vai apostilando o que tiver que apostilar, vai juntando dinheiro, que é o mais importante, para isso você não precisa de assessoria, né? E somente na parte de comprovação da residência é que quando você for dar entrada no visto, estiver mais perto, né, de você concretizar isso, você vai ver essa parte, se pode ser reserva de hotel, você vai ver o que que tá lá, você tem que se atualizar, ver o que que tá no checklist para você dar entrada. Se servir reserva de hotel, beleza, faz a reserva de hotel por 15 dias que seja, enfim, e bora, dá entrada sozinho mesmo. Mas se acontecer como aconteceu comigo, que reserva de hotel não servia, você vai ter que ver ou uma carta convite com alguém que você conheça aqui, e se você não conhecer ninguém, você vai precisar fazer o arrendamento de um imóvel ainda morando no Brasil. E aí sim eu recomendo uma assessoria, porque se você não tiver alguém aqui para te ajudar a fazer isso, fica realmente, gente, muito complicado. Você arrendar um imóvel à distância, né? Então é importante você contratar pessoas sérias que possam te auxiliar nisso, que possam verificar, ver o teu perfil, exatamente o que você precisa, porque você vai estar arrendando uma casa por 1 ano, você vai assinar um contrato de 1 ano à distância. Então é importante você contar com pessoas sérias que te ajudem nesse processo, tá? Para quem não sabe, eu trabalho em parceria com a Live em Porto, né? A Live em Porto é uma empresa de relocation muito séria que faz esse tipo de trabalho, tá? Então, caso você precise, na altura, de uma assessoria séria para resolver isso, eu indico a Live em Porto, tá? E dando o meu código, gente, apresentando esse código que eu vou deixar aqui, que é Live em Guarda, tá? Vocês obtêm 5% de desconto. Então vocês podem entrar em contato, vocês podem entrar no site da Live em Porto e fazer um orçamento sem compromisso e ver quanto que elas cobram para fazer esse serviço. Mas gente, eu só recomendo que vocês vejam essa parte quando já tiver com todo o restante adiantado. Porque o que adianta vocês arrendarem um imóvel logo agora se vocês ainda não têm o montante, se vocês ainda não fizeram toda a parte de documento, não juntaram os documentos. Então você imagina, você vai ficar pagando a renda aqui, vai ficar pagando aluguel de um apartamento fechado aqui, e ainda morando no Brasil, é uma despesa desnecessária, certo? Então, eu aconselho que vocês deixem o arrendamento pro final, até porque às vezes dá sorte e nem vai precisar arrendar, né? Se puder servir hotel, ótimo, que aí vocês nem precisam de assessoria. Mas, se precisar, fica aí a indicação da Live em Porto, porque é uma assessoria confiável. E que fique muito claro também, gente, eu tô falando para vocês que, na minha opinião, não há necessidade de assessoria para a realização do visto D7, porque eu mesma fiz tudo sozinha, deu tudo certo e não achei o processo complicado, ok? Mas isso vai de cada um. Se você se sente mais seguro, se você tem dificuldade de lidar com a internet, de ver site, de ver, enfim, por motivos pessoais, você não se sente seguro de realizar esse processo sozinho, claro que você tem toda a liberdade de contratar uma assessoria para a obtenção do visto também. A Live em Porto também faz esse trabalho de auxiliar na obtenção do visto, inclusive, tá? Agora, e fique muito claro que eu estou falando do visto D7, tá? Que é o visto de rendas próprias, porque sim, existem outros vistos, gente, bem mais complicados, ok?
Por exemplo, o visto de empreendedorismo, né, que é para, no caso, alguém que vai abrir uma empresa aqui. Aí são documentos muito mais complexos, que nesses casos, sim, eu acho que uma assessoria é imprescindível. A não ser que a pessoa já seja desse ramo, já entenda muito desses documentos, eu acho bem mais complicado. Se você vai abrir uma franquia aqui, ou se você vai comprar uma empresa, enfim, né? Tem todos os outros tipos de coisas, assim, que é necessário contar com alguém mais experiente para te orientar, tá? Mas pro visto D7, é muito tranquilo. Assim como o visto de estudo também é muito tranquilo. É só vocês verem lá o checklist também, se você quiser vir como estudante, porque você quer estudar aqui no IPG, por exemplo, na Guarda ou qualquer outra universidade aqui em Portugal, a obtenção do visto de estudo também é muito simples, tá? Basta seguir o passo a passo lá no site da VFS Global, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha dado, assim, pelo menos assim, uma noção geral de como obter o visto, de como dar o primeiro passo, né? O que você deve saber para avaliar se você tem direito ou não, se você deve ir por esse caminho ou não. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa nos comentários, né? Que tiver ao meu alcance, gente, eu ajudo vocês, seja aqui pelo YouTube, seja pelo meu Instagram, né? Vocês sabem que eu sou sempre muito aberta e o que eu puder ajudar vocês, se tiver ao meu alcance, eu ajudo assim de coração, porque, enfim, né? Quando eu imigrei, eu também precisei de ajuda. E eu sei como é que é estar do outro lado, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!